Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de História e Filosofia do Desafio Jovem. Nós já estamos há alguns dias caminhando juntos nesse módulo, nessa caminhada nossa, para conhecermos mais dos princípios do Ministério do Desafio Jovem. E a aula de hoje fala um pouquinho sobre a adicção, sobre o que nós entendemos por dependência química ou qual é o nosso conceito básico de um indivíduo que é usuário. Então nós queremos falar sobre isso, sobre o básico da adicção. Como vocês sabem, essa aula foi desenvolvida pelo pastor David Berry e apresentada por mim, Wagner Zanelato, que sou o tutor de vocês nesta semana de aula que nós estamos aí desenvolvendo este módulo. Então vamos lá dar início à nossa aula. Quando nós pensamos na história do Desafio Jovem, como nós já temos visto já há mais de 50 anos, estamos aí com 57 anos já do Desafio Jovem, quando nós pensamos na história do Desafio Jovem, de como lidar com os vícios, com as adicções, com as dependências das pessoas, nós vemos que lá no início, há 50 anos atrás, quando tudo começou no Desafio Jovem, não se tinha muita esperança para a cura. E não havia sido desenvolvido um programa que fosse eficaz e eficiente. Mas logo no início, como nós vemos, o Frank Hammonds foi o primeiro fundador do Centro de Treinamento do Desafio Jovem, e então ele desenvolveu isso, e aí então se começou um trabalho de transformar, através da ação do Espírito Santo, a vida das pessoas, das vidas serem transformadas através da ação do Espírito Santo, mas não só numa conversão e parar na conversão, mas sim dar uma sequência nesse trabalhar de Deus na vida de cada um dos alunos e alunas do Desafio Jovem. Então, ao longo dos anos, se descobriu a cura para todos os vícios, que a cura para todos os vícios é Jesus. E por que digo que ao longo dos anos se descobriu? Porque isso começou a ficar evidente. Começamos a ver os resultados da obra de Deus na vida das pessoas. Então, o nosso tratamento é um tratamento que tem Jesus Cristo, o Espírito Santo, como fator fundamental, primordial. Ele é quem transformará as vidas. Entretanto, essa solução baseada na fé, ela não é amplamente aceita pelos profissionais da área. Nós vemos principalmente no nosso país uma crítica muito pesada em relação a essa filosofia de termos a fé como base para a mudança. Mas nós entendemos que, se não for assim, não há uma mudança real significativa. Entretanto, como disse, não é amplamente aceito, mas muitos profissionais reconhecem e eles usam uma expressão chamada espiritualidade, que a espiritualidade ajuda na transformação das pessoas. Mas nós sabemos que a verdadeira espiritualidade é confiar e entregar a vida a Jesus, deixar o Espírito Santo trabalhar e fazer uma mudança real. Nós não queremos aqui ignorar, e isso eu volto a frisar, deixar muito claro, nós não ignoramos os outros modelos de tratamento. Entretanto, nós cremos que a cura para todos os vícios está em Jesus. Nós não vamos deixar de quando necessário, um aluno precisar de um tratamento medicamentoso, ele irá ao psiquiatra, ele terá acompanhamento. Nós temos algumas comorbidades que acompanham os alunos e nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós não podemos negar essa realidade, mas não podemos também negar a nossa filosofia. E a nossa filosofia é de que Jesus Cristo é a cura para todos os vícios. Então, vamos pensar um pouco no que nós entendemos como essa definição de adicção, definição de vícios. E grave bem isso, isso é pergunta que provavelmente você pode ter lá na sua provinha no final, hein? Então, grave bem isso. Dependência química ou o vício, a adicção, é o processo de
cada vez mais voltar ao uso da química para ir de encontro às necessidades da vida. Então, essa definição é do Jeffrey Van Volderen, e ele mostra isso, que quanto mais o indivíduo usa uma substância química, ele quer mais para suprir as necessidades da sua vida. Porém, biblicamente, nós entendemos de maneira diferente. Nós entendemos que a partir do momento que o indivíduo conhece a Jesus, é restaurado na sua vida o domínio próprio. E aí ele tem a liberdade e agora de escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. E aí nós podemos fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque diz o texto de 1 Coríntios 6 que eu não deixarei que nada me domine. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Porém, eu não deixarei que nada me domine. Essa é a premissa em relação aos problemas que controlam a vida das pessoas. E aí é importante entendermos essa perspectiva dos problemas controladores da vida. Não só uma adicção ou as drogas vão causar danos. São muitas outras coisas que vão trazer consequências à vida daqueles que são usuários de uma substância química. Então, quando nós pensamos em falsas crenças, em ilusão, em negação, estas situações trazem consequências e dano para a vida das pessoas. Algumas adicções paralelas. É interessante que muitas pessoas chegam às vezes no Desafio Jovem e dizem assim, não, eu quero tratar do problema da droga, porque a bebida, o cigarro, eu sei lidar com isso. E tantas outros comportamentos viciantes que são paralelo à adicção das drogas. E muitas vezes as pessoas estão particionando o indivíduo. Não, vamos tratar a questão física, vamos tratar a questão psicológica, vamos tratar a questão mental. Queridos, nós somos um ser integral. Nós somos completos. Não tem como eu particionar ou partilhar a minha vida. Então, se eu estou com problema que aparece por conta da adicção, consequentemente, esse problema foi gerado por outras situações que se passaram na minha vida e, via de regra, temos outras adicções paralelas. Então, nós temos que tentar fazer essa identificação, porque, via de regra, nós vemos os sintomas. E quais são os sintomas? Os sintomas são expressados de maneira muito evidentes no problema que a pessoa apresenta. O sintoma que sempre se vê é o uso da droga, mas esse é o problema superficial. Agora, qual é a causa superficial? Qual é o problema de raiz? Qual é a causa de raiz? Então, pense no iceberg e a droga estará aqui na ponta do problema. Mas logo abaixo, nós vamos ter as causas superficiais, os problemas de raiz e as causas de raiz. Então, se nós não identificarmos isso, nós não vamos ajudar as pessoas efetivamente. Por isso, nós devemos, no nosso trabalho com aqueles que são usuários de substâncias psicoativas, são usuários de drogas, nós devemos ir além do problema superficial, além de tratar os sintomas. Pense comigo, se você constantemente tem um problema de dor de cabeça e você somente trata o sintoma, mais cedo ou mais tarde, esse problema vai se agravar, porque a causa não é tratada, esse problema não vai passar. Então nós temos que ir na raiz do problema, na causa. Isso é muito importante. E aí nós vamos perceber que muitas pessoas têm danos profundos na sua vida por conta do abuso e do abandono. Então, não é só a questão da adicção, vai muito além do uso da substância. E como é que alguém é pego em uma adicção? A pessoa ela vai sendo empurrada pelos seus problemas, pelos seus comportamentos, e esse comportamento vira um comportamento aprendido, e ela se deixa dominar por esses comportamentos viciantes, e ela começa então a agir de acordo com esse comportamento, e
E muitas vezes se vê, como nessa ilustração, sem saída e sem condições para lidar com os seus problemas. Então, infelizmente, é assim que acontece. Nós temos alguns estágios para o indivíduo chegar no uso de substâncias. Aqui nós não vamos esmiuçar até o final isso, mas é só para você ter uma ideia. Nós teremos esses estágios, repetiremos esses estágios em outras aulas, em módulos futuros. Então é só para você ter uma ideia. Via de regra, as pessoas começam no uso de qualquer substância, seja álcool ou drogas, ela começa com uma experimentação. E até então ela tem o controle. Ela acha que é normal isso. Depois ela começa a usar aquela substância de forma social. Então é numa festa, é numa balada, em algum local que a pessoa vai. Então ela usa socialmente, de vez em quando. Mas a tendência natural é que esse uso, essa experimentação, esse uso social, ele comece a mudar o estágio. Então o primeiro estágio é a experimentação, o segundo estágio é o uso social, depois nós vamos para o abuso prejudicial, onde já começa a sair da linha da normalidade e começa a ter alguma preocupação diária, começa a trazer para nós alguns problemas, para o usuário principalmente, alguns problemas que acontecem no dia a dia. Então, ou seja, agora ele já começa a chegar atrasado no trabalho, ele começa a faltar ao trabalho, ele começa a perder algumas situações na vida dele, né? O relacionamento em casa já começa a ficar prejudicado, porque essa pessoa começa a sair desse segundo estágio do uso social e passa a abusar da substância. E aí chega no momento que é o estágio degradante, quando a pessoa ela torna esse uso, ele sai do abuso, vai para o uso que prejudica normalmente, e aí então ele chega na dependência no uso para se sentir normal. E aí ele vai então consumir a substância, seja álcool ou drogas, e o seu comportamento viciante vem junto, e ele vai então começar a fazer todas essas coisas simplesmente para se sentir normal, porque o seu organismo agora pede isso. Então não basta mais a experimentação, não basta mais o uso social e nem só aquela preocupação diária, agora virou dependência. Então esses são os 4 estágios da adicção: a experimentação, o uso social, o abuso prejudicial e o uso para se sentir normal. E o resultado disso, meus irmãos, se a pessoa não buscar ajuda, é morte no crediário, com toda certeza, muitos pela exposição da vida que levam, e até mesmo por conta de overdoses e outras coisas, né? Agora, o que é o processo de mudança real? Como é que nós podemos ver isso? Então nós percebemos o seguinte, que o indivíduo é um usuário, ele é um adicto. Essa palavra adicto nós usamos aqui, mas ela tem sido deixada de lado nos nossos dias, mas entenda adicto como usuário. Aí passa do usuário, do adicto, para o ex-adicto, para o ex-usuário, e aí passa para agora aquele que não mais é adicto, não é mais um usuário. Esse é o processo de mudança real que nós cremos no Desafio Jovem. Então, mudança real envolve transformação de toda a vida do indivíduo, não só parar com as drogas, mas é toda a vida do indivíduo transformada. Este é o objetivo que nós temos. Quais são as chaves para vencer a adicção? Quais são as chaves? Primeiro, relacionamento com Jesus. Esse é um fator fundamental. Relacionamento com Jesus. Sem relacionamento com Jesus, a situação não vai ser tão clara e tão favorável. Mas com o relacionamento com Jesus, nós cremos que há cura para todos os vícios, porque Ele é a cura. Segundo passo, renovar a mente. O apóstolo Paulo diz que nós devemos transformar-nos na renovação da nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa
mente. E a ideia do texto ali é: deixem-se transformar pela ação do Espírito Santo na sua mente. Esse é o propósito do texto lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então esses dois quesitos são muito importantes para vencer a adicção. Outro fator importante é livrar-se da velha maneira de viver e adquirir uma nova maneira de viver. É o que também o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, onde ele diz assim, que nós devemos nos despojar do velho homem e nos renovar do novo homem criado em justiça e retidão. E esse processo se dá onde? Se dá na nossa mente. Se dá na nossa mente. Renovação de mente. Mente transformada. E essa mente transformada agora ela vai desejar e vai agir de maneira diferente de como agia. Aquele comportamento viciante agora é deixado de lado. Por isso é necessário uma transformação plena e completa. E aí, se nós formos voltar lá à definição do Jeff Van Voderens, nós vamos ver lá que é o processo que a dependência química, a adicção, o usuário, o uso de drogas é o processo de cada vez mais voltar ao uso da dependência ou para que isso vá ao encontro das suas necessidades. Mas aqui nós entendemos que dependência de Deus é completamente o inverso disso. Dependência de Deus é o processo de cada vez mais se voltar para Deus, para ir ao encontro às necessidades da vida. Este é o objetivo, que cada aluno e aluna dependam exclusivamente de Deus para terem suas vidas transformadas. Esse é o nosso objetivo com esta aula. Esperamos ter ajudado você. Espero que você possa colocar esses princípios em prática aí no centro onde você trabalha, na sua vida, para abençoar a vida de outras pessoas. Como temos falado, se você tem alguma questão, alguma dúvida, vá ao nosso fórum de discussão, ele está lá para isso. Coloque as suas questões, as suas dúvidas e vamos conversar mais sobre esse assunto. Deus te abençoe, até a nossa próxima aula. Valeu!